O milionário se surpreende ao receber uma lição inesperada de um mendigo negro sobre a vida. A chuva caía com força. Gotículas grossas, quase como balas de cristal, atingiam as calçadas da cidade. No meio daquela tempestade, Ricardo, um milionário de fama e fortuna, atravessava um parque quase vazio. Ele se sentia um espectador de sua própria vida, cercado por um mundo de luxo, mas sem sentido. Aquelas mansões, os carros de luxo, os jantares requintados. Tudo isso não preenchia o vazio em seu peito. Era como se estivesse vivendo numa bolha, desconectado de algo fundamental. Enquanto caminhava, ouviu um riso, um som genuíno que cortava o lamento da chuva. Ao olhar para o lado, se deparou com Elias, um mendigo negro vestido de forma simples e suja, mas com um sorriso que iluminava seu rosto. A presença dele era como um farol em meio à tempestade. Suas mãos estavam estendidas, não em pedido, mas em saudação. Você já parou para ver a beleza da chuva? Perguntou Elias, com um brilho nos olhos. Ricardo, assustado com a ousadia do desconhecido, hesitou. José, seu motorista, já se afastava, nervoso. Mas algo naquele homem o prendeu. Havia uma profundidade em seu olhar, como se ele conhecesse segredos que o mundo inteiro ignorava. Você está aqui, todo molhado, e ainda sorri? Como consegue? O milionário exclamou, quase desdenhoso. Elias riu, um som profundo e autêntico. Porque sei que a chuva vem e vai, mas o que fica é nosso aprendizado. A vida é um rio, amigo, e os obstáculos são só pedras no caminho. Enquanto as palavras de Elias ecoavam em sua mente, Ricardo sentiu-se incomodado. Ele já havia esquivado-se tanto de sua própria dor, enterrando memórias difíceis, especialmente aqueles dias em que seu pai o desprezava, priorizando o dinheiro acima do amor. O homem que tinha tudo, mas não sabia como sentir. Elias começou a contar sua história. Histórias de perdas, de sua infância humilde, cheia de lutas, mas também de alegria. Ele havia perdido muito, mas nunca permitiu que a tristeza o dominasse. Ao contrário, cada derrota era uma lição. Ricardo escutava com a atenção de quem percebia que ali havia muito mais do que apenas um mendigo. Havia um sábio, um conselheiro. Você, meu amigo, parece estar triste em meio a tanto, disse Elias. Aquela afirmação atingiu Ricardo como um soco. Ele se viu sem palavras, encarando a própria vida como um reflexo distorcido de sua realeza. O que ele realmente queria? No meio da conversa, um som estrondoso alcançou seus ouvidos. Um carro batendo. A curiosidade o distraiu por um momento, mas quando voltou a olhar para Elias, algo tinha mudado em sua expressão. O mendigo parecia mais sério, como se tivesse revelado uma parte crucial de sua vida. Não posso te contar tudo agora, disse Elias, mas nós dois estamos mais conectados do que você imagina. Um mistério pairou no ar e Ricardo sentiu um frio na espinha. Quem era Elias de verdade? E por que a conexão parecia tão forte? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Elias segurou o olhar de Ricardo, desafiando-o a desvendar as camadas daquele encontro. A conexão pairava no ar.
uma energia palpável. Ricardo sentia seu coração acelerar, mas uma batida estrondosa fez com que ambos se voltassem ao mesmo tempo. Um carro vermelho, deslizando fora de controle, se chocou contra uma árvore próxima, quebrando o silêncio da chuva. O impacto fez com que o corpo... Mas você precisa ouvir o que seu coração diz. Ricardo hesitou. O chamado da multidão, cercando o carro estragado, chamava-o. Curiosidade, temor, adrenalina. O que ele iria encontrar? Ele deu um passo para frente, mas logo foi puxado de volta por uma mão calejada. Não é sua vez de mergulhar no caos. Elias insistiu. Você precisa entender. Nesse momento, uma mulher saiu do carro. O rosto dela era um choque de realidade que congelou Ricardo no lugar. É a Sara, sua ex-namorada, que ele não via há anos. A mulher que ele nunca conseguiu esquecer. A que havia perdido quando mergulhou no mundo voraz do dinheiro. Ela cambaleou, uma expressão de dor em seu rosto. Mas havia algo mais nos seus olhos. Desespero, expectativa. Quando ela finalmente o viu, o mundo ao redor parecia parar. Ricardo! Ela gritou, a voz cortando a chuva. A multidão a cercava. Algumas pessoas tentavam auxiliá-la. O coração de Ricardo disparou. Ele queria correr até ela, mas e se a vida dela estivesse em perigo? Outras lembranças começaram a inundar sua mente. Segredos guardados. Fale sobre a traição. Mentiras. Ela está ferida, disse Elias com a voz grave. E você precisa escolher. A mão de Elias apertou o braço de Ricardo. E o milionário percebeu que o mendigo estava apaixonado pela situação, mais do que qualquer outro. Ricardo deu um passo à frente, o instinto de salvá-la despertando dentro dele. Mas Elias não soltou. Isso começou a virar um dilema. Abrir mão de tudo para ajudar Sara, ou permitir que o passado continuasse a pesar, mesmo que isso significasse perder um pedaço de si? De repente, o grito de Sara cortou o ar. Ricardo, por favor! E algo em sua voz, um medo profundo, fez com que o corpo dele enviasse um sinal de alerta. O caos dos passantes, os flashes de câmeras, a sirene distante se aproximando, e a verdade começava a se formar na mente dele. Você não sabe quem eu sou, não sabe do que essa mulher é capaz, sussurrou Elias, ainda prendendo Ricardo. Um calafrio percorreu a espinha dele. O que ele queria dizer? A chuva caía torrencialmente. O mundo girava em sua volta. Ricardo se encontrou dividido entre a promessa do depois e o peso do agora. Em um ímpeto, balançou a cabeça, seu coração gritando. Havia segredos obscuros que poderiam mudar tudo. Elias finalmente o soltou, mas foi em vão. Ricardo estava petrificado, sem saber o que fazer. O que havia naquelas palavras? O que ele realmente sabia sobre Sara? O que o mendigo tinha a dizer que poderia mudar sua vida para sempre? Enquanto o caos se avolumava e a chuva batia como chicote sobre o pavimento, o olhar de Elias estava profundo e profundo, ecoando as questões não ditas nas sombras das memórias de Ricardo. E uma pergunta assombrou sua mente. Será que tudo isso não era mais do que um simples acaso? Enquanto Ricardo se perdia em pensamentos, o som da multidão se aproximava em um crescendo, quase como um eco distante que se tornava cada vez mais forte. Ele olhou para Sara, que ainda estava cercada por estranhos, mas havia um lampejo nos olhos dela que não havia notado antes. Um misto de desespero e algo mais. Algo que o afetou como um golpe. Essa mulher... O que está acontecendo? Pensou consigo. Mas mesmo enquanto contemplava isso,
Algo mudou na expressão de Elias. O sorriso que antes iluminava seu rosto agora parecia atingido de tristeza. Você precisa saber, antes que seja tarde demais, ele disse, sua voz grave cortando através do caos. Aquelas palavras exigiam atenção. Algo estava prestes a revelar-se, e o vento parecia sussurrar segredos nas folhas das árvores. Ricardo, sua vida não é o que você imagina, Elias continuou, sua mão ainda firmemente em seu braço. A Sara que você conhece não é quem a maioria pensa que ela é. A chuva misturava-se com lágrimas, e quando ele olhou novamente para Sara, um momento de claridade atravessou sua mente. O olhar dela não era apenas de desespero. Havia um reconhecimento profundo, como se ela estivesse esperando por ele. Mas por quê? Você não sabe o que ela fez, disse Elias, um tremor na voz. O coração de Ricardo disparou. Essa afirmação o atingiu como um raio. Ela te deixou. A escolha dela me levou a você, continuou Elias, quase como se cada palavra o machucasse. Como assim? Perguntou Ricardo, a confusão crescendo. Em um instante, seus pensamentos fluíram de amor por Sara ao medo de uma traição escondida. Essa ideia era insuportável, mas Elias não deu espaço para perguntas. Eu fui um destruidor antes de me tornar um restaurador, ele disse. Houve um tempo em que minha vida estava entrelaçada com a dela, e você não pode confiar. O que você vê não é tudo. Um tremor percorreu o corpo de Ricardo enquanto ele olhava para Sara e depois para Elias. O destino estava atando nós mais complicados do que ele poderia imaginar. Ele queria crer em sua inocência, mas a expressão de Elias clamava por atenção. E enquanto a multidão se aglomerava, uma imagem veio à mente. Um passado que não estava preparado para revisitar. Os gritos de Sara cortaram o ar novamente. Ricardo, ajuda! E naquele momento de desespero, uma sombra se estendeu sobre ele. Um homem, de aparência robusta e furiosa, soltou-se da multidão, interrompendo seus pensamentos. Havia algo em seus olhos que não era normal. Um brilho lunático. Ele avançou até o carro, tentando arrastar Sara para longe, como se a conhecesse bem. Volta aqui, sua vagabunda! O grito ressoou, e a realidade se despedaçou ao redor deles. A multidão ficou em silêncio, os olhares fixos no homem e uma mistura de espanto e medo. Ricardo queria correr, ajudar, mas estava paralisado, absorvendo cada segundo da cena. Ela não é quem você pensa que é, Ricardo! Gritou Elias novamente. E nesse momento, um nó se formou em sua garganta. O que mais estava escondido? O que mais ela tinha feito? O homem a puxou com força, e Sara gritou por ajuda novamente. A voz dela agora era um eco de dor que ressoava em seus ouvidos. Quem é esse cara? O que você conhece dela que eu não sei? O desespero se transformou em um crescente colapso emocional. A chuva continuava a cair, misturando-se com a tensão no ar, criando um cenário de puro caos. Ricardo, escolha! A verdade pode te libertar ou te destruir, Elias disse, seu olhar ardente implorando. O que estava por vir? O que ele estava prestes a descobrir? O que se escondia entre os sorrisos e as lágrimas? Ali, entre a tempestade e o grito de Sara, Ricardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A conexão que tinha com ela, tudo o que sentia, estava prestes a se desmanchar. A verdade poderia ser mais aterrorizante do que a mentira, e ele estava prestes a descobrir exatamente o que significava ter tudo, mas ainda assim sentir-se tão vazio. Enquanto Ricardo lutava para compreender o que estava acontecendo, o caos ao seu redor parecia acelerar. O homem que puxava Sara aproximou-se mais, revelando um olhar de pura fúria.
A multidão murmurava, e a tensão no ar era palpável. O coração de Ricardo batia no peito como um tambor, ecoando a venda de emoções que o consumia por dentro. Ricardo, ajuda! A voz de Sara rompeu o ar, alarmando-o. Ele queria correr até ela, mas ainda sentia o peso das palavras de Elias, como uma pedra na consciência. A verdade pode te libertar ou te destruir. Penetraram em sua mente enquanto a cena se desenrolava. Mas antes que pudesse decidir, o homem agarrava Sara com força. Deixa ela em paz! Ricardo gritou, o impulso de desferir um soco erguendo-se dentro dele. A multidão estava paralisada, incapaz de agir. Os olhares fixos na cena, com murmúrios inquietos se espalhando entre os espectadores. Volta aqui, vagabunda! O homem rosnou, puxando Sara para longe, e Ricardo sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Ele estava diante da mulher que nunca conseguiu esquecer, mas que conhecia tão pouco. Elias, ainda ao seu lado, falou em um tom grave, quase sussurrando. Ela não é quem você pensa. Isso vai muito além do que a superfície mostra. Os olhos de Ricardo se estreitaram, reassumindo foco na situação. Sara estava lutando, e a agonia em seu rosto parecia um reflexo do desastre que se aproximava. Sem pensar, ele disparou na direção deles, finalmente rompendo a barreira invisível que o impedia de agir. Mas quando se aproximou, um grito estrondoso cortou o ar. Não se aproxime! O homem virou-se, um punho apertado como se estivesse pronto para atacar. Ricardo hesitou. O olhar ameaçador do estranho o paralisou por um momento. Vamos, larga ela! Ricardo gritou mais uma vez, tentando manter a calma. Ele percebeu que o homem poderia ser mais perigoso do que parecia. No entanto, Sara olhou para ele, e em seus olhos havia um pedido desesperado. Você não sabe o que ela fez. Ela abriu as portas do inferno, disse o homem, e essas palavras cortaram Ricardo como uma faca. O mundo ao seu redor parecia sumir, e a agitação da multidão se transformou em um murmúrio inquieto. Do que você está falando? O desespero começou a tomar conta de Ricardo. Ele queria entender, queria saber, mas só pôde ver a expressão de confusão nos rostos que o cercavam. Enquanto você estava vivendo sua vida de luxo, ela estava se envolvendo em um abismo de mentiras e traições. Você é apenas uma peça no jogo dela. Cada palavra do homem era um golpe. Ricardo sentiu um nó na garganta, as palavras de Elias ecoando em sua mente. O que ele realmente sabia sobre Sara? Que tipo de jogo? O que você quer dizer? O medo e a raiva se misturavam, pulsando dentro dele. Ela te usou, e quando você se afastou, ela fez um pacto com pessoas que você não pode imaginar. Este acidente, tudo isso, ela trouxe isso para você. O homem começava a perder o controle, seus olhos queimando de raiva e dor. Ricardo sentiu como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. A multidão sussurrava, cada murmúrio um novo peso sob seu peito. Ele olhou para Sara, que agora estava imóvel sob o olhar furioso do homem, seu rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. Era como se ela estivesse prestes a desmoronar. Você não pode estar falando a verdade. A incredulidade gotejou em suas palavras. No fundo, no entanto, uma parte dele se perguntou se não havia grãos de verdade naquelas palavras. Ele se lembrou de seus momentos juntos, de quando eles eram felizes. Poderia ter havido algo que ele não soube ver? Elias, que observava toda a cena, deu um passo à frente. Você precisa ser forte, Ricardo. Às vezes é no momento de maior crise que as verdades mais profundas aparecem.
Cale-se! O homem gritou, e em um movimento rápido, puxou Sara para mais perto, quase a arrastando. Ela não pode escapar do passado. O movimento foi tão rápido que Ricardo mal teve tempo de reagir. Ele sentiu um frio na espinha. E antes que pudesse formular uma resposta, um tiro ecoou pela chuva, cortando o ar como um predador faminto. Uma explosão de som que paralisou a todos na praça. O corpo de Sara estremeceu, e o mundo ao redor de Ricardo se transformou em um cenário de pesadelo. Ele mal pôde entender o que acontecia quando tudo ficou em câmera lenta ao seu redor. O homem desabou e a confusão tomou conta da cena. Ricardo ficou paralisado. O ar parecia ter sido arrancado de seus pulmões. O que estava acontecendo? E quem havia atirado? Seus pensamentos giravam enquanto ele tentava processar tudo. O passado, as palavras de Elias, a verdade sobre Sara. Tudo se emaranhava. E, entre a confusão e a dor, uma pergunta ecoou em sua mente. Seria realmente possível que ninguém fosse quem ele pensava? Ricardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O tiro ecoou como um trovão, cortando a chuva. Sara estremeceu e o homem que a segurava caiu, mas a cena estava longe de se acalmar. A multidão gritou, alguns recuando, enquanto outros avançavam em pânico. Ricardo estava paralisado, a mente girando como uma tempestade dentro de si. Não, não, não! Ele murmurou, as palavras escapando sem sentido. O medo apertou seu peito como um více. Ele queria correr até Sara, mas o homem agora caído parecia trazer consigo um mistério sombrio, um eco de tudo o que podia estar por trás da verdade. Quando o silêncio caiu, quebrado apenas pelo som da chuva, um lampejo de movimento na multidão o fez congelar. Um homem de terno escuro apareceu, como um espectro em meio ao caos. Ele se movia com uma confiança inquietante, como se estivesse saindo da sombra de um filme noir. O olhar do estranho parecia penetrar até a alma de Ricardo. Esse não é seu problema, Ricardo, disse o homem, a voz baixa, quase um sussurro. Você deve sair daqui agora. Quem é você? Ricardo questionou, a adrenalina disparando em suas veias. Quem era aquele homem e como ele conhecia seu nome? A raiva e o medo se misturavam, mas havia algo no tom do estranho que o fazia hesitar. Sara não é quem você pensa que é, e tem pessoas que não querem que você descubra a verdade. As palavras do homem causaram um calafrio na espinha de Ricardo. Ele se lembrou das palavras de Elias, mas o que isso realmente significava? Do que você está falando? Ricardo perguntou, sua voz tensa. Olhou para Sara, que agora parecia em choque, sua expressão de dor se misturando à confusão. Ela se virou para ele, mas Ricardo já não sabia se podia confiar naquele olhar. O homem de terno continuou. Ela foi parte de algo muito maior, algo perigoso, e você está enredado nisso. A multidão parecia se estender e encolher, mas ele apenas viu Sara e o homem no chão. Então, algo estalou na memória de Ricardo. O incêndio em uma das antigas mansões na cidade. As conversas sussurradas que não fez questão de ouvir. As falências e rumores sobre dinheiro sujo. Você tá me dizendo que ela está envolvida em crime? A incredulidade estava estampada em seu rosto. É pior do que isso. O homem respondeu, seu olhar fixo. Ela fez escolhas que afetaram muitos. E agora, todas essas escolhas estão de volta, prontas para cobrar o preço.
Antes que pudesse responder, uma nova explosão de gritos cortou o ar. A mulher que havia estado ao lado do homem caído começou a se mover rapidamente. Não! Não apegue-se a ela! Ela clamou, espanhoando-se através da multidão. E de repente, tudo ficou mais sombrio. O homem caído se levantou, levantando a arma novamente. Não tinha qualquer ferimento, como se tivesse se levantado da morte. O tempo parou e Ricardo sentiu a adrenalina fluir em seus músculos. Você não pode escapar do que você não conhece. E agora, você verá. Esse homem era uma bomba relógio prestes a explodir. O olhar que trocava com Sarah transmitia uma mensagem silenciosa. Ele sabia algo. Algo que poderia mudar tudo. O caos aumentou e um grito ecoou mais forte. Ricardo, fique longe dela! O pedido rasgou seu coração. Era aquele homem de terno que não queria que ele estivesse lá. A escolha é sua. O que você vai fazer? O dilema pairava no ar como uma espada sobre sua cabeça. Naquele momento, algo se rompeu. O mundo girava ao seu redor e toda a realidade adquiria uma nova semântica. O que ele pensava saber? Toda a história que parecia clara, agora estava envolta em sombras. Ele viu Sarah se afastar, tendo uma atitude que era estranha, quase calculada. Um frio cortante subiu pela espinha de Ricardo, quando a verdade começou a tomar forma. O que seria aquele algo que ela tinha feito? Uma lembrança fugaz, um som abafado em sua mente, como um eco de algo que simplesmente não podia ignorar. Uma última imagem de Sarah, num evento com pessoas que ele não reconhecia. Uma aliança que brilhava de forma traiçoeira. Enquanto seu cérebro tentava conectar os pontos, a cena ao seu redor se intensificava. Uma verdade sombria estava prestes a ser revelada. E o que ele faria com isso? A chuva caía constantemente, enquanto um novo tipo de tempestade se desenrolava dentro dele. O destino espreitava, e a única coisa que Ricardo sabia era que a escolha do próximo passo poderia mudar sua vida para sempre. Ricardo sentiu o coração disparar enquanto olhava para o homem caído e Sarah em choque. A confusão crescia, um nó na garganta apertando-o. Ele queria correr até ela, mas os olhos do homem de terno escuro, que observava tudo como um espectador satisfeito, o faziam hesitar. A verdade pode te libertar ou te destruir. As palavras de Elias ecoavam na mente dele, enquanto a chuva ainda caía torrencialmente. Mas o que realmente estava acontecendo? Ele não tinha ideia do desfecho daquela história. Mais um grito cortou o ar. Ricardo, ajuda! A súplica de Sarah o atingiu como um golpe no peito. A multidão se agitou, um misto de preocupação e medo. Ele se virou para ver o que estava acontecendo, quando, de repente, algo impensável ocorreu. O homem que havia se levantado começou a gargalhar, uma risada grotesca, cheia de desprezo. Vocês acham que estão no controle? Isso é apenas o começo. Ele se virou para olhar diretamente para Ricardo, e nesse instante, a expressão dele se transformou. Era um reconhecível traço familiar. Aquele olhar, a maneira como sorria. Ricardo sentiu um arrepio. Algo estava muito errado. Pedro? Ele não conseguia acreditar. O ex-melhor amigo, o homem que havia desaparecido da vida dele anos atrás, de repente ressurgia em um momento de pura loucura. O mundo dele parecia girar. Por que ele estava ali?
O que estava acontecendo? A imagem dos dois juntos, rindo e sonhando, agora se desvanecia sob a tempestade que os envolvia. Vocês não têm ideia do que eu planejei, Pedrão! Gritou, segurando a arma com uma confiança insana. Sara é só uma peça no meu jogo. E você, Ricardo? Bem, você sempre foi o mais divertido de manipular. Como você pode fazer isso? Ricardo mal conseguia formar as palavras. O choque o paralisava. Tudo o que conhecia, tudo em que acreditava ser verdade, desmoronava. Ele olhou para Sara. Seu olhar era de puro desespero. Sara, você sabia disso? A mulher parecia atordoada, balançando a cabeça. Não, Ricardo, eu juro não sabia. Eu nunca pensei que... Silêncio! Gritou Pedro, interrompendo-a. Ele parecia completamente fora de si, uma tempestade de raiva e retaliação. Você não entende. Estão todos envolvidos de um jeito ou de outro. O seu dinheiro, sua vida perfeita, tudo será destruído. Não, não pode ser. Ricardo sussurrou enquanto tentava processar. Elias estava cada vez mais tenso ao seu lado, e a multidão começou a murmurar, as expressões variando entre confusão e medo. Era como se todos estivessem assistindo a um filme de horror ao vivo, mas em vez disso era uma realidade cruel. Fique longe dela! Gritou Ricardo, voltando a encarar Pedro. Mas ele não se movia, apenas ria, enquanto a chuva caía, a atmosfera carregada por um sentimento de iminente desgraça. Você realmente acha que pode salvar alguém? Aquela mulher foi feita para trair. Todos aqui são apenas peças e você? Você é o maior peão de todos. O olhar de Pedro se tornava cada vez mais insano. As palavras cortando como facas. O que isso tudo significava? Ricardo se sentia perdido, a raiva contra Pedro misturando-se com o medo pela segurança de Sara. O passado e o presente colidiam em uma explosão de sentimentos. Ele nunca imaginou que o amigo de infância pudesse se transformar em algo tão sombrio. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Pedro lembrou-se de algo. Mas talvez eu não precise fazer nada? Talvez as pessoas certas façam o trabalho por mim. Ele colocou a mão no celular. O coração de Ricardo disparou. O que você está fazendo? Uau! Você vai ver. A mão de Pedro se ergueu em um gesto ameaçador. Eu só estou ligando para um amigo. Eles estarão aqui em instantes, e então você verá a verdadeira face de Sara. E a chuva caía com a mesma intensidade. Um guarda-chuva de caos se formando ao redor deles. As palavras de Pedro martelavam na cabeça de Ricardo. E a conexão que ele pensava ter totalmente rompida, deixando apenas um rastro de confusão e desespero. O que Pedro realmente queria? O que Sara tinha a ver com tudo isso? E quem eram essas pessoas que viriam? Ricardo se sentiu como se estivesse em um pesadelo sem fim, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer se intensificava. Ele só conseguia pensar em como tudo poderia terminar. Ricardo sentiu o coração disparar enquanto olhava para o homem caído e Sara, em choque. A confusão crescia, um nó na garganta apertando-o. Ele queria correr até ela, mas os olhos do homem de terno escuro, que observava tudo como um espectador satisfeito. A verdade pode te libertar ou te destruir. As palavras de Elias ecoavam na mente dele, enquanto a chuva ainda caía torrencialmente. Mas o que realmente estava acontecendo? Ele não tinha ideia do desfecho daquela história. Mais um grito cortou o ar. Ricardo, ajuda! A súplica de Sara o atingiu como um golpe no peito. A multidão se agitou. Um misto de preocupação e medo. Ele se virou para ver o que estava acontecendo.
quando de repente algo impensável ocorreu. O homem que havia se levantado começou a gargalhar, uma risada grotesca, cheia de desprezo. Vocês acham que estão no controle? Isso é apenas o começo. Ele se virou para olhar diretamente para Ricardo e, nesse instante, a expressão dele se transformou. Era um reconhecível traço familiar. Aquele olhar, a maneira como sorria. Ricardo sentiu um arrepio. Algo estava muito errado. Pedro? Ele não conseguia acreditar. O ex-melhor amigo, o homem que havia desaparecido da vida dele anos atrás, de repente, ressurgia em um momento de pura loucura. O mundo dele parecia girar. Por que ele estava ali? O que estava acontecendo? A imagem dos dois juntos, rindo e sonhando, agora se desvanecia sob a tempestade que os envolvia. Vocês não têm ideia do que eu planejei. Pedro gritou, segurando a arma com uma confiança insana. Sara é só uma peça no meu jogo. E você, Ricardo? Bem, você sempre foi o mais divertido de manipular. Como você pode fazer isso? Ricardo mal conseguia formar as palavras. O choque o paralisava. Tudo o que conhecia, tudo em que acreditava ser verdade, desmoronava. Ele olhou para Sara. Seu olhar era de puro desespero. Sara, você sabia disso? A mulher parecia atordoada, balançando a cabeça. Não, Ricardo, eu juro, não sabia. Eu nunca pensei que... Silêncio! Gritou Pedro, interrompendo-a. Ele parecia completamente fora de si. Uma tempestade de raiva e retaliação. Você não entende! Estão todos envolvidos de um jeito ou de outro. O seu dinheiro, sua vida perfeita. Tudo será destruído. Não, não pode ser, Ricardo sussurrou enquanto tentava processar. O choque começava a se transformar em um pavor palpável. Ele nunca imaginou que o amigo de infância pudesse se transformar em algo tão sombrio. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Pedro lembrou-se de algo. Talvez eu não precise fazer nada. Talvez as pessoas certas façam o trabalho por mim. Ele colocou a mão no celular. O coração de Ricardo disparou. O que você está fazendo? Ah, você vai ver. A mão de Pedro se ergueu em um gesto ameaçador. Eu só estou ligando para um amigo. Eles estarão aqui em instantes. E então você verá verdadeira face de Sara. E a chuva caía com a mesma intensidade. Um guarda-chuva de caos se formando ao redor deles. As palavras de Pedro martelavam na cabeça de Ricardo. E a conexão que ele pensava ter totalmente rompida, deixando apenas um rastro de confusão e desespero. Então, quase como um milagre, uma voz familiar cortou a tensão do ar. Pedro, pare com isso! Era Clara, a irmã de Pedro, que surgiu com uma expressão de pânico. O olhar que ela lançava para o irmão era de um desespero que Ricardo nunca tinha visto, nem mesmo entre eles. Clara! Pedro olhou surpreso. E nesse momento, tudo parecia estar suspenso. A tempestade exterior não se comparava à tensão que estava crescendo ali. Você não sabe no que está se metendo. Essa não é a solução, Clara exclamou, enquanto se aproximava rapidamente. Havia lágrimas em seus olhos, e ao olhar para Ricardo, uma chama de esperança. Clara, afaste-se, gritou Pedro. Mas a irmã não hesitou. Ela lançou um olhar significativo para Sara. E então para o homem que estava caído no chão. Tudo isso precisa parar. Você não precisa fazer isso. Você não é assim. A confusão tomou conta de Ricardo. O que estava acontecendo? Clara e Pedro sempre foram próximos. O que antecedeu essa ruptura? O que você sabe que não me contou? Ricardo perguntou, sua voz tremendo de tensão. Tem muito mais em jogo do que você imagina. E você não é o único que ficou ferido nessa história. Clara respondeu. Sua voz firme,
apesar do pânico. Pedro, não deixe que tudo isso te consuma. O que você está tentando fazer vai acabar com todos nós. E nesse instante, um estrondo ecoou, diferente de qualquer outro. Um carro apareceu, deslizando pela calçada em direção à cena, como uma sombra ameaçadora. As portas se abriram e homens uniformizados saíram, prontos para a ação. Vai! Faça isso! O olhar de Pedro se encheu de frustração e ele se virou para Ricardo com um brilho maníaco. Essa é a última chance, meu amigo! Agora ou nunca! O coração de Ricardo disparou. Dessa vez, não era só sua vida que estava em jogo. Clara estava em perigo. Sara também. O que se desenrolava diante dele era um pesadelo emocional. Em um momento, as peças começaram a se arranjar na mente dele. Não, isso não pode ser verdade. Uma nova pergunta surgiu. O que Pedro realmente pretendia? E a relação entre os irmãos. O vínculo deles tinha se quebrado por algo maior. E enquanto o clima de tensão aumentava, uma verdade aterrorizante começou a se formar na mente de Ricardo, preparando o palco para outra catástrofe ainda mais sombria. Quando Ricardo olhou para Pedro, o passado e o presente colidiram. O coração batia freneticamente no peito, uma mistura de confusão, raiva e dor. Ele não conseguia acreditar que seu melhor amigo tinha se transformado em um monstro. Você realmente conseguiu descer tão baixo, Pedro? O questionou, a voz trêmula. Fala muito para quem estava dormindo enquanto eu queimava. Pedro berrou, os olhos brilhando com uma fúria insana. Você não entende. Este é o meu mundo. E Sara é apenas uma peça. Um troféu para me ajudar a conseguir o que quero. Ricardo sentiu a raiva fervendo dentro dele. A necessidade de proteger Sara tomando conta de seu ser. Qual é o seu problema? Você quer destruir todo mundo para quê? Mas antes que Pedro pudesse responder, um grupo de homens em trajes escuros apareceu do carro. Eles se moveram em um ritmo coordenado, como sombras vindo para coletar suas dívidas. A tensão no ar era pesada, e o sentimento de desespero se alastrou entre os presentes. Uma mulher do grupo, com um olhar frio e decidido, fez um sinal. Você se meteu em algo muito maior do que você imagina, Ricardo. E então, para todos, ela lançou uma revelação que fez o tempo parar. Pedro não é seu amigo. Ele é um traidor. As palavras dela foram como um sismo. Ricardo sentiu o chão se desfazer sob seus pés. O quê? O que você quer dizer com isso? Ele precisava que as suas palavras não fossem verdade. Todos olharam para Pedro, como se ele estivesse um passo da revelação. Você não sabe, não é? A mulher continuou. A verdade é que Pedro trabalhou para nós. Ele usou você, Sara, e todo esse circo para se infiltrar. E agora, você está prestes a ser engolido por suas traições. O choque tomou conta de Ricardo como um balde de água gelada. Como você pode? Ele não sabia mais o que pensar. Eu sempre estive no controle, Ricardo. Pedro revelou, uma satisfação sombria letal em seu tom. Você era meu peão. Sempre foi. Acha mesmo que alguém poderia se interessar por sua vida sem motivo? Você só não estava testando atenção. Sara olhou para a mulher, então para Pedro, claramente confusa. Por que você não me disse nada disso, Ricardo? O que está acontecendo? E nesse momento, tudo o que Ricardo achou que sabia da sua vida explodiu em pedaços. Eu não sabia, eu não fazia ideia. Ele tentava encontrar palavras, mas a verdade se revelava diante dele como uma sombra imensa.
E a melhor parte, disse Pedro, um sorriso sinistro crescendo em seu rosto, é que tudo isso é exatamente como eu planejei. Sempre soube que um dia você descobriria a verdade. E eu queria estar aqui para ver você desmoronar. A dor no peito de Ricardo era palpável. Ele sentiu que seus joelhos podiam ceder a qualquer momento. Então tudo isso foi um jogo para você? Um grande jogo, meu amigo. E você perdeu. A tensão aumentou, com os homens ao fundo se preparando para agir. Clara, de repente, lançou-se para a frente, os olhos fixos em Pedro. Você não entende o que está fazendo. Isso não é só sobre você e sua ganância. Há vidas em jogo. E quando as palavras de Clara ecoaram no ar, o estalo da porta do carro cortou a atmosfera. E um novo personagem entrou em cena. Era um homem com uma expressão intensa, seu olhar penetrante varrendo a multidão. Basta! É hora de acabar com isso, disse ele, com uma voz que parecia sair de um filme de ação. Pedro, você deve saber que alguém está prestes a pagar o preço mais alto. Ricardo piscou, confuso. Quem era aquele homem? O que estava acontecendo? A única coisa que sabia era que seu mundo se despedaçava diante dele. E cada revelação parecia arrastar mais seus pés para o abismo. E, naquele instante, um grito perfurou a tensão, como um tiro na escuridão. Ricardo! O som rasgou a chuva, e em um movimento rápido, ele viu Sara sendo puxada de volta para o carro. O homem que há pouco tinha entrado agiu rapidamente, mas já era tarde. Um pânico cresceu dentro de Ricardo. Tudo aquilo era um emaranhado de mentiras e traições, e enquanto o caos se desenrolava, uma pergunta ficou pairando. O que mais ele não sabia? O gosto amargo da traição era como veneno agora, e a única coisa que ele podia fazer era se perguntar: até onde isso iria? Quando Ricardo olhou para Pedro, o passado e o presente colidiram. O coração batia freneticamente no peito, uma mistura de confusão, raiva e dor. Ele não conseguia acreditar que seu melhor amigo tinha se transformado em um monstro. Você realmente conseguiu descer tão baixo, Pedro? O questionou, a voz trêmula. Fala muito para quem estava dormindo enquanto eu queimava. Pedro berrou, os olhos brilhando com uma fúria insana. Você não entende. Este é o meu mundo. E Sara é apenas uma peça. Um troféu para me ajudar a conseguir o que quero. Ricardo sentiu a raiva fervendo dentro dele, a necessidade de proteger Sara tomando conta de seu ser. Qual é o seu problema? Você quer destruir todo mundo para quê? Mas antes que Pedro pudesse responder, um grupo de homens em trajes escuros apareceu do carro. Eles se moveram em um ritmo coordenado, como sombras vindo para coletar suas dívidas. A tensão no ar era pesada, e o sentimento de desespero se alastrou entre os presentes. Uma mulher do grupo, com um olhar frio e decidido, fez um sinal. Você se meteu em algo muito maior do que você imagina, Ricardo. E então, para todos, ela lançou uma revelação que fez o tempo parar. Pedro não é seu amigo. Ele é um traidor. As palavras dela foram como um sismo. Ricardo sentiu o chão se desfazer sob seus pés. O quê? O que você quer dizer com isso? Ele precisava que suas palavras não fossem verdade. Todos olharam para Pedro como se ele estivesse a um passo da revelação. Você não sabe, não é? A mulher continuou. A verdade é que Pedro trabalhou para nós. Ele usou você, Sara, e todo esse circo para se infiltrar. E agora você está prestes a ser engolido por suas traições. O choque tomou conta de Ricardo como um balde de água gelada. Como você pode? Ele não sabia mais o que pensar.
Eu sempre estive no controle, Ricardo. Pedro revelou, uma satisfação sombria letal em seu tom. Você era meu peão. Sempre foi. Acha mesmo que alguém poderia se interessar por sua vida sem motivo? Você só não estava prestando atenção. A dor no peito de Ricardo era palpável. Sentia que seus joelhos podiam ceder a qualquer momento. Então, tudo isso foi um jogo para você? Um grande jogo, meu amigo. E você perdeu. A tensão aumentou, com os homens ao fundo se preparando para agir. Clara, de repente, lançou-se para frente, os olhos fixos em Pedro. Você não entende o que está fazendo. Isso não é só sobre você e sua ganância. Há vidas em jogo. E quando as palavras de Clara ecoaram no ar, o estalo da porta do carro cortou a atmosfera e um novo personagem entrou em cena. Era um homem com uma expressão intensa, seu olhar penetrante varrendo a multidão. Basta! É hora de acabar com isso, disse ele, com uma voz que parecia sair de um filme de ação. Pedro, você deve saber que alguém está prestes a pagar o preço mais alto. Ricardo piscou, confuso. Quem era aquele homem? O que estava acontecendo? A única coisa que sabia era que seu mundo se despedaçava diante dele, e cada revelação parecia arrastar mais seus pés para o abismo. Mas antes que pudesse processar tudo, o homem avançou em direção a Pedro. Eu não estou aqui para jogar. Estou aqui para resolver. Ele puxou um dispositivo do bolso, algo que brilhava e emitia um zumbido. E então, tudo aconteceu muito rápido. Uma explosão, um clarão ofuscante. O som ensurdecedor derrubou todos ao chão. Ricardo sentiu uma onda de calor e, quando a poeira assentar, o campo de visão ficou turvo. A mulher do grupo gritava e Pedro estava parado, atordoado, seu olhar vazio. Quando a fumaça se dissipou, o que era um campo de batalha se transformou em um cenário de caos. E ali à vista de todos, o que parecia ser um cenário controlado se tornara um campo de desespero. Clara estava estendida no chão, a expressão de dor congelada no rosto. Clara! Ricardo gritou, a voz rasgando a garganta. E no mesmo instante, um novo choque. O rosto da mulher, que aparentemente era uma desconhecida, agora começava a ser familiar. Era alguém que ele conhecia da infância, mas não via desde então. O tempo parecia parar. Era uma irmã de Pedro, alguém que ele pensava ter perdido na adolescência, uma ferida enterrada. Clara! Gritou Pedro, histericamente. Ricardo ficou paralisado. A confusão aumentava. Ele não conseguia entender como Clara estava ali. E pior, como tudo isso se desenrolara daquela forma. A tensão havia se tornado insuportável. E a revelação o atingiu como um balde de água fria. Meu só Pedro era um traidor. Mas tudo isso estava interligado a uma trama familiar que o deixava tonto. E agora, Ricardo? Era Pedro. Seu olhar descontrolado, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que você vai fazer? As pessoas são apenas peças de um tabuleiro, e você está prestes a ser capturado como nunca antes. Ricardo se sentiu perdido, cercado pela dor e revelações. A única coisa que sabia era que sua vida nunca mais seria a mesma. O passado chorava, e agora cada escolha que fizera parecia um passo em direção ao abismo. E no fundo, uma pergunta teimava em sua mente. Até onde os laços familiares poderiam determinar seu destino? O silêncio se instalou após a explosão. A poeira e fumaça lentamente começaram a se dissipar, deixando um rastro de confusão e pânico. Ricardo olhou para Clara, que estava estendida no chão, e seu coração disparou. Clara!
gritou, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Ele se aproximou rapidamente, os sentidos aguçados. Você está bem? O rosto da garota estava pálido, mas ela tentou sorrir. Estou, só um pouco, atordoada. Pedro observava tudo com a fúria de alguém consumido pela derrota. Ele havia planejado cada detalhe, mas a reviravolta foi além de sua capacidade de controle. Clara se levantou aos poucos, os olhos agora cheios de determinação. Isso acaba aqui, Pedro. Você não sabe com quem está lidando. Pedro berrou, a voz embargada. Você não pode parar o que já começou. Mas Clara não hesitava. Se eu tenho que lutar para impedir você de destruir a vida de todos nós, então é exatamente isso que eu vou fazer. A multidão tinha parado para olhar, e o murmúrio crescia às suas costas, um mar de olhos atentos e preocupados. Ricardo se virou, sentindo que a energia estava mudando. Ele não podia deixar que o terror de Pedro dominasse aquele momento. Você não deve temer o passado, Pedro. Você é apenas um fugitivo de suas próprias ações. A verdade pronunciada soava mais forte do que qualquer arma. Pedro hesitou. Algo no seu olhar mudou. Ele olhou para os homens em trajes escuros, então para Clara, agonizando entre a fúria e o medo. Vocês não entendem. Eles vão me matar se eu não fizer isso. O que você fez, Pedro? Até onde você se deixou levar? Ricardo perguntou, a voz firme. Ele não ia desistir. Ali, naquela chuva que parecia limpar os restos do que uma vez foram seus sonhos, ele percebeu que tudo podia mudar. Assim que Ricardo deu um passo à frente, Clara se juntou a ele. Estamos juntos nisso, Pedro. Sempre estivemos. Mas você precisa escolher entre o poder e a família. As palavras de Clara portaram o ar. A batalha interna era visível nos olhos de Pedro. Olhava de um para o outro e, em um breve momento de vulnerabilidade, algo passou entre eles. Um resquício do passado que falava de risos, sonhos e lealdade. Essa não é você, Pedro, sussurrou Ricardo. Lidere pelo amor, não pelo medo. E naquele momento, sob a luz opaca da tempestade, o tempo pareceu congelar. Finalmente, o que parecia ser a escolha de Pedro se cristalizou. Ele abaixou a arma, a expressão perturbada. Eu não sei se consigo voltar atrás. A voz dele soou fraca, quase quebrando. A tensão no ar esfriou, como se um peso enorme estivesse sendo erguido. Clara caminhou a ele, estendendo a mão. Você pode, Pedro. Comece com o primeiro passo. Deixe a raiva ir. Enquanto todos respiravam esperando, a conexão poderosa entre eles fez ecoar. Ricardo sentiu a esperança voltando à tona. O som distante das sirenes, a chuva caindo, deu espaço para a possibilidade de um novo começo. Os homens em trajes escuros, que antes pareciam predadores, agora pareciam meros espectadores. E nas sombras, um novo capítulo se desenhava. Ricardo ficou em silêncio, observando. O tempo ainda estava parado ali, e a dúvida se dissipava. Mas o que ele não sabia era que novos desafios estavam à espreita. Ele também precisaria enfrentar seus próprios fantasmas antes de realmente se libertar da rede de mentiras. A tensão havia diminuído, mas não estava completamente resolvida. O caminho à frente ainda era incerto, e nesse momento de esperança, a narrativa ressoou. O realmente importa é como você se levanta da queda. E enquanto todos respiravam aliviados, uma pergunta ficou no ar, pairando como a chuva. O que vem a seguir? Se você leu até aqui, eu tenho um recado para você. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo incrível. Comente embaixo o que você achou desse final e quais são suas teorias para a próxima história. Inunde a seção de comentários com suas reações. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.